galera, estamos aqui no nosso Teamcast e hoje a gente tem um assunto mega especial. E é claro, eu não estou sozinho, estou com o Gustavo. Oi gente, tudo bom com vocês? Peço que você pegue sua Bíblia, pegue sua lição, abra na lição 1 desse novo trimestre, é um trimestre novo que começa. E com certeza a lição dessa semana foi muito especial, mais especial que a lição, só o nosso convidado que a gente trouxe aqui. Convidado, por favor, se apresente, diga de onde você veio, a sua idade, o seu nome. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Caleb Costa, eu vim lá de São Brás, a igreja de São Brás, né? E também eu sou da parte de Berite, e eu vim também representar a lição, também a Bíblia. Espero que vocês gostem e também estudem a lição diariamente para poder ter comunhão espiritual forte com Deus. Com certeza. E a lição dessa semana, ela tá falando de um profeta, né? Exatamente. E esse profeta é Jeremias. E eu queria que você falasse um pouco sobre a história de Jeremias, especificamente sobre o chamado dele, né? Eu acho que o chamado de Jeremias foi, assim, um pouco, assim, inesperado para ele. Porque Jeremias já veio, sim, já de uma família, as levitas, né, que eram as sacerdotes. E ele já trabalhava já no templo, né, aí como sacerdote, e já sabia um pouco das coisas. Mas como esse chamado veio para ele, ele não esperou assim. Ele ficou assim um pouco inusitado e um pouco assim... Assustado, né? Com essa missão que Deus deu para ele e que foi muito difícil de aceitar e de realizar. Com certeza. Eu imagino, assim, se Deus te chamasse para uma missão tão difícil, você com certeza ia acabar ficando um pouco receoso, né? Nós, como seres humanos, ia acabar sentindo medo. Então, é compreensível até a reação de Jeremias. E aí eu queria que você dissesse sobre, assim, quando que Deus, ele separou Jeremias? Porque aqui no nosso verso-chave, convido vocês a abrirem, né, no capítulo 1, ao versículo 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse versículo, porque eu achei ele muito interessante. Eu acho que quando Deus, assim, escolhe nós como seres humanos para essa missão, esse chamado especial, ele já escolhe já desde o ventre, desde quando nós somos um feto, especificamente, né? Então, ele sabe, ele conhece nós muito tempo antes de nossa mãe a nos gerar. Sim. Então, esse chamado veio quando ele ainda era um embrião, né? Aí na barriga da mãe dele. E eu acho muito interessante porque Deus conhece, Deus sabe o propósito da nossa vida, como também foi de Jeremias nessa ocasião que ele teve, né? Realmente a lição de Jeremias ela trata muito bem sobre isso, sobre o chamado, principalmente para adolescentes de hoje, né, que alguns não aceitam, jovens que não aceitam esse chamado, mas Jeremias, antes dele aceitar o chamado, ele dá um migué, ele dá uma desculpa. E gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse migué, sobre essa desculpa que Jeremias deu sobre o seu chamado. Essa desculpa, né, que ele deu, assim, eu acho que muitos jovens, assim, adolescentes, poderiam também, eu acho que também, com certeza, também dariam, porque assim, se você ver, Jeremias não tinha experiência, ele era jovem. E também na lição de terça-feira, né, aí lá no make-off, fala que ele tinha menos de 25 anos de idade. Então você pensa, um jovem de 18, 20 anos, por aí, você acha que vai ter experiência? Realmente, é uma pessoa muito jovem e as experiências não são tão profundas quanto, né, de uma pessoa mais velha. E também um profeta tinha essa missão de falar. E também tem que ter coragem para poder enfrentar reis, autoridades, juízes, né, príncipes e etc. Porque essa missão não foi fácil, com certeza, para Jeremias. E essa desculpa que ele deu foi também porque ele estava com medo de enfrentar. Até porque ele amava Judá. E essa missão foi para advertir o povo. E se ele não queria advertir, ele só queria que, assim, que ele se arrependesse
dos pecados, né, que eles estavam cometendo, assim, não tinha outro jeito. Sim, com certeza. Só tinha um jeito de falar, de advertir. E eu acho que ele tinha muito medo e não tinha, assim, a experiência que era para ter como profeta. Realmente, mas tudo tem um começo, né? Realmente tudo tem um começo e Deus sabe o que ele está fazendo. Quando Com Deus certeza. te chama, ele te capacita. E a capacitação de Deus não é oral. A capacitação de Deus é ação, é pra gente fazer. Gostaria que você destacasse alguns pontos na lição de segunda que chamaram a sua atenção, porque a lição de segunda ela é mais um aprofundamento, enquanto a lição de terça é mais um momento de descontração. Nessa lição de segunda, teve algum ponto que chamou a sua atenção que você queira compartilhar com a gente? Eu acho que também fala também na lição de segunda-feira que Deus tinha um conhecimento íntimo com Jeremias. Quando ele já estava no ventre da mãe dele, ele já tinha esse conhecimento. Ele já sabia, ele já tinha esse pensamento, quem eu vou chamar, quem eu vou aí falar para o povo. E esse conhecimento serviu muito. Você vê que ele fez o papel dele, né, como profeta. Eu Então, imagino que Jeremias ele já tivesse uma comunhão muito forte com Deus antes mesmo de ser chamado, porque dele ter escutado e ter entendido o chamado de Deus já mostra que ele sempre estava aberto a ouvir o que Deus tinha a falar para ele. Com certeza. Eu acho que essa lição vê muito como Deus nos chama, né? É um chamado, né? É um propósito que a gente tem para poder espalhar esse evangelho e também pregar para as pessoas. Sim, com certeza. E eu achei muito interessante que aqui na parte segunda fala que Deus pode usar qualquer pessoa. Apesar da pessoa não se sentir preparada, Deus nos torna capacitados para falar do amor dele. E também eu também acabei de ver também que tinha também 2 pontos na lição de segunda. O primeiro ponto é que o chamado de Deus não é assim de hereditário, né? Que vem de pai para filho, filho para neto, e etc. Mas o chamado vem para qualquer um. Então, se você tem essa comunhão, essa espiritualidade profunda com Deus, você vê que esse chamado vem. Só basta você aceitar e entregar o que você tem para Deus. Com Realmente, certeza. Deus ele não quer saber dos nossos recursos, ele não quer saber se a gente falar bem, ele quer saber do nosso coração, a nossa disposição. Nossa disposição. A comunhão também vem com Deus. A comunhão também. Eu lembro de uma música do Arauto do Rei, de 1990, eu acho. É antigo, hein? É antigo, faz tempo, eu nem era nascido. Que ele falava o seguinte: Deus quer alguém forte e também leal. Alguém que ame o bem e lute contra o mal. E isso é uma necessidade que os jovens devem ter, né? Devem lutar contra o mal e praticar o bem, uma pessoa leal. Deus quer uma pessoa leal, ele não quer uma pessoa falsa. E Jeremias ele era uma pessoa leal, mesmo apesar da sua desculpa, ele aceitou o chamado de seguir. E como ele sendo bem novo, eu gostaria que você falasse agora sobre o chamado de pessoas novas. E você, como um garoto novo de 12 anos, se já aconteceu com você o seu chamado? O chamado, para mim, já teve quando eu tinha 8 anos. E o meu pai, que também é pastor, né, o pastor Carlos Augusto, que também é pastor de São Brás, ele foi me batizar, né? E quando eu tinha essa idade, eu ainda era, assim, criança, né? E eu não tinha ainda um pouco, assim também de conhecimento, mas eu já entendia que esse propósito de Jesus para a minha vida era a palavra, né? O dom da palavra. Eu quero contar um testemunho rapidinho. Com certeza, se fique à vontade. Dá licença. Eu estava no hospital Rio Mar, aí lá na Pivida, e eu fui conversar com uma mulher que estava também no banco, né? Eu estava conversando com ela e também estava conversando sobre o evangelho dela, que era, acho que é a Assembleia. Ela era evangélica. É, evangélica. Isso mesmo. E ela foi conversando comigo e como que ela viu também que eu era muito, assim, inteligente. Ela falou que eu tinha o dom da palavra. E daí não ficou, se ficou na minha cabeça, né? Essa palavra, essa frase que ela assim, falou pra mim. E eu acho que a missão que eu tenho é falar para as pessoas desse amor, dessa esperança e também dessa paixão que Jesus tem pelo ser humano. Então, eu acho que o meu dom é o dom da palavra. Então, se você é adolescente, tem um chamado, tem uma missão, descubra e aceite para você ir em frente e falar e realizar esse chamado tão especial que Deus tem para você e para a sua vida.
Nossa, foi um chamado impactante, né? Isso com certeza mudou a sua vida e eu fico muito feliz de você ter aceitado o seu chamado, que realmente é algo muito importante, porque pregar o evangelho é uma das melhores coisas que pode acontecer na nossa vida como cristãos, né? E isso é muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco de quarta-feira, falasse qual verso te chamou a atenção aqui do que eles falam na nossa sessão de extras, né? Qual versículo tocou mais o seu coração? O verso que me chamou mais a atenção foi Mateus 5, versículos 11 e 12. Eu quero que vocês possam também acompanhar a leitura para poder eu não ficar sozinho na leitura, né? Então vamos lá ler os versos. Se vocês já acharam? Sim. Mateus 5, versículo 11 e 12. Vamos lá. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos ajoelharem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu acho que esse texto vem muito porque quando nós pregamos o evangelho, ainda mais quando for o tempo futuro, que será quando o decreto dominical, a dominical for assinado, vai ter a perseguição sim. Porque você vai pregar o evangelho e as autoridades, os policiais vão te perseguir. Eu acho que essa perseguição vai ser também da bem-aventurança. Porque aqui nesse texto fala que quem é perseguido, Deus vai dar o galardão. Sim. Então a gente vai assim, também gozar desse galardão que Deus vai ter para nós. Com certeza. Realmente, que ponto interessante dessa lição de quarta, como você bem destacou. A lição de quinta também, ela manda a gente ler o capítulo 34 do livro Os Ungidos. Eu espero que você aí de casa tenha lido, vale muito a pena ler. E teve algum ponto dessa lição de quinta que chamou a sua atenção? Teve um ponto que você gostou, que falou com você? Eu acho que um ponto também falou também de Jeremias, porque Jeremias era um homem assim também triste, porque ele também era também tímido por causa dessa mensagem. Por que ele era triste? Porque a mensagem que ele ia falar, ele ia alertar o povo, não era uma mensagem feliz. Era uma mensagem impopular. Era uma mensagem que não ia chegar aos ouvidos do povo, chegar, você é bom, você está fazendo a coisa certa. Não, era uma mensagem de advertência. E você gosta de ser chamado a atenção? Não. Não. Então, o povo também ia ser chamado a atenção. Então, você vê que esse ponto traz também a tristeza de Jeremias. E ele, com certeza, queria ficar isolado. Queria ficar, assim, do lado, assim, bem afastado do povo. Ele não queria falar. Ele só queria ver as coisas se realizarem. Mas não tinha como. Ele tinha que falar. Esse era o propósito. Muito interessante. Você falou do ponto de que Jeremias era tímido, porque muita gente usa essa desculpa, né, para negar o chamado de Deus. E não, eu sou tímido, eu não sei falar bem. Mas Deus, ele só precisa da nossa disposição, que ele vai nos trazer a capacitação para falar. E também esse detalhe da questão de ele ter ficado triste, porque Jeremias, como a maioria dos profetas, era uma pessoa patriota, ele amava a nação dele, e ter que advertir eles era muito doloroso para ele. Muito grosso mesmo, e por isso que Jeremias não queria isso. E você vê que a consequência do povo foi ter passado pela escravidão em Babilônia, ter ficado aprisionado em Babilônia. Então essa mensagem foi de advertência. E, infelizmente, o povo não prestou atenção, não teve essa cautela em pensar, não, eu estou fazendo a coisa errada, então por que eu não posso mudar? Eu não posso me transformar. Então, eles não pensaram assim. Eles, diferentemente, eles morfaram dos profetas. Eles, também, deixaram de lado essa mensagem. E também lá em 2 Crônicas, Crônicas, dos capítulos 36 e dos versos 15 e 16, fala que eles não estavam nem aí para a mensagem. E você vê que a atenção do povo estava assim deixando de lado
a mensagem de Jeremias que estava dando para eles. Um ponto interessante também é que o povo não estava negando a palavra de Jeremias, mas estava negando a palavra de Deus. Sim. Né? Jeremias 1:9 diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então o povo não estava negando a mensagem de Jeremias, estava negando a mensagem de Deus para aquele povo. Era um povo, querendo ou não, orgulhoso, era um povo que tinha dentro de si: ah não, eu sou o povo escolhido por Deus, então tá tudo bem, tá tudo perfeito. Mas como você bem disse, não é assim. Deus, ele não quer saber se a gente fala bem, se a gente tem dinheiro suficiente. Ele quer saber da nossa disponibilidade, principalmente a disponibilidade dos jovens para pregar o evangelho. Com certeza. É interessante também pensar o quanto o contexto político influenciou, né, nas decisões que o povo estava tomando, de idolatria, de não seguir o que Deus estava pedindo, o que fez que tornasse necessário que Jeremias ali fosse advertir eles, né? Então, muito triste pensar por esse lado, que infelizmente tudo isso aconteceu por causa de más escolhas. E você vê que a má atenção do povo leva a consequência má. Você vê que a Babilônia foi lá, prendeu o povo de Israel e levou essa triste e também má situação que o povo se meteu por causa de não dar ouvidos e não dar atenção para o profeta. Caleb, eu queria que você falasse agora, baseado na história, um conselho para os nossos adolescentes que estão nos assistindo hoje. Qual conselho você daria baseado na história de Jeremias? O conselho aí quando Deus te chama, o propósito, o chamado, a missão é única. Aceite. Faça como Jeremias. Jeremias não tinha experiência, não tinha capacitação. Mas o que ele fez? Ele confiou, entregou tudo que ele tinha a Deus. Deus fez a parte dele e ele também fez a parte dele também, como profeta. Olha que conselho forte. Com certeza. Vindo de você, um garoto muito inteligente, Amém. deu pra perceber aqui no estudo da lição. E como a gente disse, eu quero ser como Caleb quando crescer. Eu quero ser como Caleb. E eu gostaria que você resumisse, se fosse para resumir toda essa história em uma única frase, que frase você resumiria? Como eu tinha falado também anteriormente, você junta as coisas e faz uma coisa extraordinária. Calma que não é da frase. A frase é: cada chamado é único. Você também é único. Aceite o chamado e Deus fará mais por você. E com essa frase a gente termina esse podcast. Olha, eu me senti aqui tocada. Realmente foi uma frase impactante, foi uma frase de efeito, de fato. Realmente, e pra gente finalizar esse momento, que tá muito bom o nosso papo, gostaria que você fizesse uma oração nesse momento, Sim, por favor. Com certeza. Vamos fechar os olhos e curvar as nossas fontes. Querido meu Pai, muito obrigado por esse dia abençoado que nos deste. Que o Senhor possa abençoar esse estudo da Bíblia e da lição. Que a gente possa sair daqui renovado e também com o seu Espírito Santo para poder pregar e falar das pessoas. Que a gente possa aceitar o nosso chamado, nosso convite e essa sua missão para poder pregar a todas as pessoas e que as pessoas possam saber desse amor e também da sua esperança que o Senhor tem de voltar. Abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, Caleb. Essa participação foi incrível. Eu realmente gostei muito, né, Gustavo? Olha, eu gostei muito, um garoto muito inteligente, que tem um futuro brilhante pela frente, viu? Que Deus possa continuar te abençoando e que você possa voltar aqui mais vezes. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido lições maravilhosas com Jeremias e eu espero que vocês continuem seguindo nossas redes sociais e acompanhando nossos vídeos. Semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.